Aleluia! Cristo marcou um encontro com aquela mulher. E ela pensou que era um dia comum. E não era um dia comum. Não é um dia comum para mim e para você quando nós estamos na casa do Senhor. Não é um dia comum comigo e com você quando Ele marca um encontro conosco. No diálogo Ele fala, olha, se você beber da água que mata a sede, nunca mais você vai precisar vir à beira do poço. E ela diz, então me dá dessas águas. Ela anseia por algo que vai matar a sede dela, por algo que vai trazer uma esperança para a vida dela. João capítulo 4, versículo 28 diz assim: então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A samaritana entendeu que não era um profeta e que não era um futuro marido que ia mudar a vida dela, mas era o próprio Cristo que estava ali e tinha uma nova história para entregar para a vida dela, e todas as áreas seriam alcançadas e transformadas por essa esperança e por essa nova história. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Aquele que traz esperança, Ele está aqui nessa manhã. E Ele diz para mim e para você: eu vou alcançar todas as áreas da tua vida. Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa manhã e apresenta para o Senhor: Senhor, a minha vida sentimental está falida. Ele diz para mim e para você: eu vou trazer esperança para a tua vida sentimental. Talvez você chegou aqui nessa manhã e diz: Senhor, o meu ministério está falido. Eu vou trazer esperança para o teu ministério. Eu vou fazer coisa nova. Eu vou trazer algo novo. Aleluia. Deixa para trás o cântaro, porque eu tenho coisa nova. Aleluia. A minha vontade, diz o Senhor para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela alcança todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Deixa Ele entrar. Se Ele está batendo na porta nessa manhã, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada e deixa Ele alcançar todas as áreas da tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, a samaritana, ela ansiava matar a sede. Ela ansiava de uma água que não traria mais vergonha. E a esperança era o próprio Cristo. A voz de muitas águas que bradou ali e que escreveu algo novo na vida daquela mulher. Eu creio que Ele tem isso para nós também nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 17, também vai contar sobre os 10 leprosos. A Bíblia diz que 10 homens chegam até Jesus, não muito perto, diz que eles começam a gritar, porque eles queriam que o Senhor Jesus os curasse. E Jesus fala: olha, vão, mostrem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que no meio dessa trajetória eles são curados. 10 são curados. Quantos? 10. 10 homens sem esperança. 10 homens com uma lepra. A lepra, quando citada na palavra de Deus, também representa o nosso pecado. 10 homens leprosos. No caminho foram curados. E a Bíblia diz que apenas um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Todos foram curados. Jesus se revelou com cura para os 10. Jesus se revelou com milagre para os 10, mas apenas um voltou. Muitos estão esperando um Jesus que pode curar e Ele cura. Um Jesus que pode abrir uma porta e Ele abre. Mas Jesus reconheceu a gratidão desse samaritano aqui, porque só um voltou para agradecer o Senhor. Todos, Jesus se revelou a todos, mas um foi grato. Que nós possamos ser como esse samaritano, porque nós também conhecemos um Jesus que nos cura.
mas Ele pode fazer muito além da cura. O pastor Danilo já ministrou aqui algumas vezes. Jesus, Ele cura hoje e amanhã talvez a gente precisa de outra cura. Jesus abre uma porta hoje e amanhã talvez nós estamos precisando de outra provisão. Mas se Jesus está no nosso barco, nós temos a quem clamar, a quem correr, a quem suplicar. E esse samaritano, quando ele volta, eu imagino que ele volta rendido, se prostrando, dando glória a Deus, reconhecendo não somente um Jesus que faz um milagre momentâneo, mas um Jesus que tem em suas mãos a total esperança para mudar uma história, aleluia. Um Jesus que não faz acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Mas esses dois exemplos, tanto a mulher samaritana quanto esse, Jesus, Ele estendeu a sua maravilhosa graça, estendeu o seu amor, a sua compaixão e alcançou esse homem. Jesus se revelou para esse homem como o verdadeiro Cristo, o Senhor da esperança. Que o Senhor Jesus possa nos alcançar nessa manhã também, não somente com aquele que está com todos os milagres que nós podemos obter nas mãos, mas aquele que é o dono dos nossos dias, aquele que nós podemos colocar toda a nossa esperança, todo o nosso anseio, toda a nossa expectativa, e nós não seremos frustrados para a glória de Deus, aleluia. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a Bíblia nos deixa a história dos discípulos de Emaús. Também 2 discípulos que estavam totalmente sem esperança. Agora Jesus já havia sido entregue ao madeiro, já havia morrido, já havia ressuscitado. E os 2 discípulos agora eles saíram do propósito deles e estão caminho a Emaús. Emaús quer dizer lugar de conforto, lugar de águas quentes. Os 2 discípulos falaram: olha, já que aconteceu tudo isso, estavam decepcionados com o propósito, estavam decepcionados até com o próprio Cristo. Eles começaram a trilhar o caminho de Emaús. E a Bíblia diz que sem esperança. E eles não estavam crendo em tudo o que estava acontecendo, porque até então, eles achavam que Jesus havia morrido, que tudo havia se acabado. Mas enquanto eles conversavam no caminho de Emaús, quem começa a participar desse caminho é o próprio Senhor Jesus. Começa a caminhar com eles no caminho de Emaús. E Jesus começa a participar daquele diálogo, daquela conversa. E eles falam: olha, você não está sabendo tudo o que aconteceu? O homem se revelou como o Cristo, mas ele foi entregue, ele foi morto. E a conversa continuava ali no caminho de Emaús. Jesus no meio deles, e eles não percebiam que o próprio Cristo estava no meio deles. A falta de esperança continuava, a descrença continuava. E nesse caminho, eles crendo que Jesus havia morrido, que a esperança os havia deixado. Chega num determinado momento que eles chamam Jesus para entrar numa casa, para participar de uma refeição. Jesus, ele entra nessa casa. E a Bíblia diz que quando Jesus pega o pão, Jesus dá graça pelo pão. As escamas dos olhos daqueles homens caem, aleluia, louvado seja Deus. As escamas caem porque eles percebem que quem está na mesa com eles é o próprio Cristo, é o dono da esperança, é aquele que prometeu e é aquele que se revela novamente na minha e na tua vida, meu irmão. Talvez você chegou até aqui, talvez você trilhou o caminho de Emaús sem esperança, saiu do propósito, saiu da casa, saiu da presença. Talvez você saiu cabisbaixo, mas Jesus se revela novamente para você nessa manhã, aleluia. Ele te reposiciona novamente, Ele te coloca no propósito novamente, aleluia, louvado seja Deus. Ao partir do pão,
as escamas caem. E eles entendem que não era um simples homem que estava ali partindo aquele pão, que era o próprio Cristo, que não estava morto, mas que estava vivo no meio deles. Aleluia, louvado seja Deus. Você entende essa palavra nessa manhã?